Desculpe. O doutor Antônio Eusébio Goulart Santana, da Universidade Federal de Alagoas. O doutor Eusébio é doutor em Química pela Universidade de Minas Gerais, pós-doutorado pela Universidade de Londres, Queen Mary, é professor titular do campus de Engenharia e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Com você a palavra, Zé. Bom, como o professor anterior me precedeu, eu vou ficar do lado de cá e aqui embaixo, né? Também não sou. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Vou ser um pouco mais rápido, porque eu tenho um número grande de slides, eu vou ter que passar alguns mais rapidamente. Obrigado. Vou errar várias vezes, né? Todas as vezes que eu tentar, eu vou errar, com certeza. Indo direto, então, para o nosso assunto, eu vou falar um pouco sobre uma comunicação, que eu chamo de comunicação química entre insetos, né? Que é a área que a gente vem trabalhando. Seria o emprego da biotecnologia para o controle de pragas, e eu adicionei umas palavras aí extras do que está no programa. Bom, já que a gente vai falar comunicação química entre insetos, a gente gostaria só de lembrar, eu até anotei aqui para não delongar demais, né, que nós temos, então, que conhecer a linguagem. Nós temos a nossa linguagem, né, nós temos a gramática, né, nós temos a palavra, a gramática, a sintaxe, e o que nós vamos falar aqui para os insetos, ou para os organismos, a comunicação entre eles, é que também eles usam isso aí. Só não usam a nossa palavra, mas usam outro tipo de palavra. Lembrando que palavra é um vocábulo, é uma manifestação verbal, escrita, formada por um grupo de fonemas, com uma significação. Então, a palavra tem um significado. A gente tem que lembrar isso. E a gramática, na verdade, é um conjunto de prescrições e regras que vão atribuir, que determinam o uso considerado mais correto da língua escrita e falada. Então, além da palavra, nós temos que usá-la corretamente. E a sintaxe, que a gente pode ter na gramática e na linguística. Na gramática, ela estuda a palavra enquanto um elemento de uma frase e suas relações. Na linguística, é o comportamento, o componente do sistema linguístico que determina a relação formal que vão interligar os constituintes da sentença, atribuindo-lhe uma estrutura. Então, bom, eu simplifiquei aqui para não delongar demais, porque não é o que interessa a gente falar aqui de português e fazer discernir sobre isso. Então, lembrando que essa comunicação química, nós vamos poder usar toda essa... conhecer o significado da palavra, saber como usá-la corretamente e saber como usá-la corretamente numa frase. Então, para isto funcionar, lembrando, nós temos aqui uma... Cadê a setinha? É o de cima? Ixi. Não, a seta. Eu apertei e veio outro. Ah, tá. Então, nós temos aqui, por exemplo, se nós temos a palavra, o inseto vai fazer uma comunicação, não é com palavras, ele usa, então, uma substância química. Como no nosso português, uma palavra pode ter vários significados. Então, aqui nós temos um sapo, e a comunicação dele com a espécie do sexo oposto, que essa substância tem uma atraente sexual, ele, então, conversa através desta substância. Mas essa substância está em outro inseto e tem uma outra função, que ela é um besouro da ordem dos coleópteros, Dos coleópteros, ele é um serambicídio, ele dá o quê? Ele é um componente de defesa para ele. E essas duas substâncias têm uma relação muito grande. Aqui é um isômero, aqui é o isômero oposto. É como nós tivemos a mão esquerda e a mão direita, elas não se superpõem, então elas têm a mesma palavra com sentidos diferentes.
Então, para que a gente possa conhecer esse sistema, nós devemos, então, conhecer primeiro o fenômeno, né? Colecionar dados, identificar a palavra, não é? Saber qual é a palavra que está sendo usada e qual é o correto uso da palavra. Então, nós vamos traçar depois uma hipótese, vamos obter aquela palavra, que no nosso caso é uma substância química, vamos comparar com uma referência autêntica ou que nós sintetizamos, vamos fazer o ensaio, vamos ver se tem a mesma ação, se tem o mesmo sentido, o mesmo significado, e aí nós, então, não é, vamos ter esse conhecimento desse fenômeno biológico totalmente completo. Então, essa é a visão que a gente tem. Então, a comunicação entre os insetos, nós já falamos aí que ela pode ser química, mas ela pode ser também visual, pode ser auditivo, químico, que é o principal, o mais importante, e o tátil. Então, os insetos se comunicam, às vezes, por mais de um desses mecanismos, né? Nós vamos nos deter ao químico no momento. Então, qual é o objetivo dessa mensagem? São vários os objetivos. Ixi. Como é que eu faço para voltar? Uma hora aparece. Isso. Bom, ele saltou alguns agora aí que eu não. Eu volto aqui nesse outro. Na verdade, eu tenho que apontar para onde? Para lá ou para cá? Só lá mesmo? Bom, saltou algumas coisas, não tem importância, vamos seguir. O primeiro feromônio, a primeira substância química determinada com essa ação, já se conhecia essa ação, já era um fenômeno conhecido. Simplesmente ele não era... Isso. Tá bom. Então, vamos voltar. Pode deixar naquele mesmo lá, isso aí. Não, vamos para frente, para frente. Nada. Então, nós temos aí vários objetivos das mensagens químicas, eu vou saltar ali na frente, eu falo novamente sobre ela. Então, nós vamos chamar de praga, e nós vamos falar sobre isso aí, qualquer espécie que cause, né, algum problema, seja nociva ao homem ou aos vegetais, não é? Que todo mundo achava que esse problema estava completamente esclarecido e controlado com o advento, após a Segunda Guerra, dos inseticidas, né? Esse é o primeiro inseticida que foi colocado. Mas, devido aos problemas que foram acontecendo, observou-se que não, o problema é muito grande, a gente sabe hoje que o número de inseticidas é muito grande, cada um com um mecanismo de ação diferente, sempre se buscando uma ação mais rápida, mais eficaz, e com um tempo de ação curto e com a degradabilidade também do composto muito alta para evitar as contaminações, não é? E, com isso, se procura hoje, né, com uma série de outras coisas, para reduzir essa contaminação, fazer um manejo integrado de praga, que o professor chegou até a tocar de leve ali, não é? Bom, essas substâncias químicas nós chamamos de semioquímicos, que podem ser divididos em substâncias de comunicação entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, não é? Ixi, meu Deus. Pode ser o próximo, por favor? Bom, o nome que a gente dá para isso aí é feromônio, e essas substâncias, então, que são de comunicação entre os indivíduos da mesma espécie, tá? Elas têm uma ação, às vezes bastante específica, cada uma delas, e se normalmente a gente perguntar para um entomologista, eu não sei se temos algum aqui na sala, ele vai dizer que o feromônio é uma substância interessante, bonita, que ele usa que o inseto vai usar para controlar a ovoposição, e ele pode ser um feromônio de atração sexual, que chama um indivíduo da espécie oposta para o ato de acasalamento,
pode ser um de agregação, que chama os indivíduos para uma fonte de alimentação, pode ser um de alarme, que a gente conhece muito aí com esses insetos sociais, né? Pode ser um de trilha também, desses insetos sociais, ou de marcadores de hospedeiros, etc. Não é? Mas se nós perguntarmos a um químico, que eu vou me incluir aí, o que é um feromônio, ele vai dizer, ó, substância química simples, volátil, não é? De baixo peso molecular, não é? Com pouco grupo funcional. Ele só esquece de falar que ele não sintetiza, não é? E ele não gosta de sintetizar. Ele pode até falar, não gosta de sintetizar, e ele esquece de falar por quê. Porque, como não tem grupo funcional, é uma substância pequena e é volátil, ela é de muito difícil manuseio, é de difícil trabalho. Não é? Sintetizar um feromônio, apesar das substâncias serem relativamente simples, não é? Exceto, não é? São substâncias pequenas, poucos grupos funcionais, mas são de dificílima obtenção em laboratório. Tá? Essa molécula aqui, por exemplo, tem quanto? Deve ter uns 8 isômeros. Essa daqui tem pelo menos 2, essa daqui vão ter 4, essa daqui também tem, pode ter mais de 4. Não é? Então, são substâncias de difícil obtenção. Mas se você pergunta para um agrônomo, aí ele fala com você, feromônio eu gosto, porque o feromônio eu vou usar no monitoramento e vou usar no controle. E aí vai recitar para você quais são as técnicas de controle que ele tem. Coleta massal, atrai e mata, disruptura sexual, puxa e empurra e etc. Tá? Bom, então esse aqui é o nosso feromônio. E o feromônio foi obtido primeiro em 1956 por Buchanan, né? Foi o feromônio do bicho da seda, foi o primeiro feromônio de uma mariposa. Só lembrando que há uma diferença fundamental, né? Claro, tem muito biólogo aqui, mas só para aqueles que não são, só para lembrar, mariposa é aquela que atrai o macho para o acasalamento. E ela tem comportamento sexual noturno. Quando ela pousa, você reconhece porque ela está com as asas, parece aquele avião, aberta. E borboleta é aquela que as asas estão em pezinha, ela tem um comportamento sexual durante o dia, e quem produz o feromônio é o macho. Tá certo? Então, essas são diferenças assim. Só a gente olha no campo, para um leigo, borboleta. E mariposa, mesma coisa. E tem umas espécies que ficam no meio das duas. Tem comportamento de mariposa, tem comportamento de borboleta. Tá? Só para complicar a vida. Então, essa foi a primeira substância isolada, identificada. Naquela época, ele trabalhou com quase 500 mil indivíduos para obter aí 1 ou 2 miligramas desse composto. Tá? Bom, vou passar, porque é uma repetição praticamente. Né? Então, para a gente estudar isso aí, o que a gente faz? A gente tem que, primeiro, obter o composto do indivíduo, ou do macho, ou da fêmea. Normalmente, a gente não sabe qual, a gente obtém dos dois. Não é? Então, aí nós temos uma extração, pode ser extração líquido-líquido, extração por aeração, que é um tipo headspace, uma extração por glândula, extração do corpo inteiro do inseto, que era a técnica mais antiga, hoje a gente já vai mudando um pouco. Não é? E, bom, aí tem uma maneira da gente fazer, só para mostrar como é que é essa aeração, ou headspace. Você coloca os indivíduos dentro de um ambiente limpo, quimicamente limpo, coloca uma sucção, você faz uma entrada de um ar filtrado e do outro lado você põe uma bombinha para fazer a sucção, faz um trap para poder segurar o seu material, não é? Para depois você fazer a sua análise e identificação. Não é? Aí, por exemplo, a gente faz essa análise de plantas também, quer dizer, a gente está querendo saber qual é a planta, qual é a substância da planta que atrai. A gente pode fazer o mesmo sistema com a planta. Aí é
um trabalho feito com uma planta, colocou só a planta aqui dentro, vai passar e vai fazer um teste de comportamento, que é para saber se essa planta, se o que essa planta está eliminando é capaz de atrair ou de repelir, por exemplo, aquele inseto que a gente está estudando. Então, aqui, como a gente faz isso aqui, pode fazer no campo, essa é o pessoal chama assim vulgarmente, a gente chama uma maletinha. Essa maletinha, na verdade, ela tem uma bomba, tem umas colunas de filtração do ar, e tem uma maneira de puxar, a gente vai levar para o campo, a gente tem uma bateria, liga na bateria e ela vai funcionar, por exemplo, 6 horas, 4 horas, 5 horas, e a gente coleta aquele material que quiser para análise. Não é? Bom, só lembrando que quando vai trabalhar com essa parte, nós temos que fazer uma identificação sem o uso daquele principal aparelho, principal técnica hoje para um químico orgânico, que é a ressonância magnética nuclear. A gente só faz a identificação por espectrometria de massas. Então, a gente tem que fazer uma cromatografia gasosa, usar todos o cálculo dos índices de retenção, do índice de Kovacs, etc., usar as livrarias de massas que estão disponíveis para auxiliar, analisar os espectros, usar uma ionização por impacto eletrônico e por ionização química, se for possível, um CG MS de alta resolução, e tem que saber ler um espectro de massa. Tá? Não é olhar a tabela que vem do aparelho, porque ela é muito errada. Não é? Na verdade, você não sabe o que você vai encontrar, você só vai encontrar numa tabela aquilo que já foi estudado, determinado há mais de 10 anos atrás. E a gente tem muita coisa nova todo dia, então tem que analisar mesmo. Não é? Preparar derivados, tem que fazer uma microquímica, que é uma coisa interessante que as pessoas às vezes esquecem. A única maneira de a gente determinar a posição de uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação naquelas moléculas, é fazendo uma derivatização, tá? Uma microreação. Bom, se tiver um CG IR com a transformada de Fourier, ajuda um pouco para ver algum grupo funcional. Tá? Então, essa é uma maneira da gente identificar essas moléculas. O CG são um espectro. Lembrando que, quando o inseto tem acesso a esses voláteis, né, a comunicação é feita passando, não é, aquela substância da antena, ela vai ser capturada pelos receptores, esse receptor vai passar a molécula para umas proteínas transportadoras, que a gente chama de OBP, que é o Odor Binding Proteins, ou OPP, Odor Proteínas de Transportes de Feromônio, Pheromone Binding Proteins. E aquilo ali vai desencadear, então, uma resposta do inseto, de correr ou de aproximar. Tá certo? E a gente pode estudar isso aí no intuito de fazer um controle dos insetos, já atuando na antena dele. Às vezes é difícil a gente conhecer a substância, determinar a substância, a gente vai fazer todos os estudos, né? A gente costuma fazer com o inseto, com a antena do inseto, determinar o tipo de material, quais são as sensílias que ele tem na antena, para ver se ele tem sensília capaz de ligar a moléculas que são de plantas ou a moléculas que são de outro indivíduo, né? Para ajudar a confirmar se tem uma comunicação química entre eles ou não. E às vezes pode não existir também. Se a gente determina e sabe qual é a molécula, o agrônomo vai ficar muito satisfeito quando ele pode levar aquilo para o campo e colocar para o controle de pragas. Então, aí nós temos uns exemplos dos chamados armadilhas, porque para ele colocar no campo, ele tem que colocar uma maneira de aprisionar o inseto, que ele chama, que ele atrai. Não é? Então, nós temos aqui vários tipos de armadilhas. Não é? Essa aqui, para insetos pequenos, por exemplo, para mosca, etc., é simplesmente um painel, onde você coloca cola. Este aqui foi um colega lá dos Estados Unidos que fez, nós testamos aqui com algumas pragas com ele. Na verdade, a gente fez para mosca do estábulo.
Não é? E você vai pôr para cada inseto, você tem uma armadilha mais adequada. Tá? Bom, outro exemplo, né? E essa aqui é uma armadilha caseira nossa lá, né? Que é muito comum aqui nessa região de uso, que é para capturar um inseto, que é uma praga de coqueiro e de outras arecáceas. Aqui é o feromônio sintético. Dentro desse Eppendorfzinho aqui, sem fazer propaganda para o Eppendorf, desse tubo plástico, nós temos o equivalente ao feromônio de algumas milhares de insetos. Isso fica no campo aí 3 meses e atrai essa praga. Tá? Outra armadilha, a mesma armadilha, aí a gente tem o feromônio, colocação do feromônio. A gente já tinha apresentações diferentes, hoje ele está com uma apresentação única, a gente só tem aquela mais clarinha. Tá? E este é o primeiro feromônio que nós sintetizamos, e ele está em uso, e é muito usado aqui no estado, tá? Que é por essa praga aí, tá? O Rhynchophora palmaris. Bom, aí uns outros exemplos de feromônios aí e atraentes, que às vezes não é o feromônio, é um atraente, para animais, que pode ser usado. Né? Eu vou passar rápido, porque o tempo é meio conta, já está terminando. Aqui para boi, para o cavalo. As diferenças, aí foi o teste que a gente fez para essa do Stomox, que a gente estava trabalhando com essa aluna, e a gente determinou os atraentes e repelentes, né, essa parte. Isso para o gado, eu vou passar aqui, porque acho que não há necessidade de mostrar mais essa daí. Pronto, aí a metodologia, aí na época era a doutoranda, fez esse trabalho, a Senira, que é o nome dela, e mostrou a diferença que você tem entre o gado zebu e o outro gado holandês. Um que tem o problema com a mosca do chifre, a outra não tem mosca do chifre. Né? Então, a gente tem essas moléculas, esse material. Aqui um exemplo local, tá? Uma substância que nós identificamos, ela faz uma praga. Esta Opsiphanes é uma desfolhadora, e ela ataca substancialmente o dendezeiro. Não é? Então, quando você passar e observar aquele dendê, só o talim da folha, você sabe que ali é a praga, chama-se Opsiphanes. 90% dos casos vão ser essa Opsiphanes. Ela tem um acasalamento que dura, em média, de 4 horas a 20 horas. Né? De 3 a 7 horas, o acasalamento dela. Tem uma maturidade sexual no 2º dia de vida. E nós identificamos aí algumas moléculas, 2, 4, 6. Esse feromônio está em teste, eu vou mostrar logo em seguida ali o teste dela. Aí o cromatograma que a gente obteve, de macho e de fêmea. Tá? O de macho é o de baixo, o de fêmea é o cromatograma de cima, praticamente uma substância só. Aí já é o trabalho do CG com um aparelho ligado a um eletroantenógrafo, onde a gente vai observar para qual molécula o inseto responde. Ele não fala se ele atrai ou se ele repele, ele simplesmente responde. É a hora que dá a sinapse nervosa, que a substância fez aquele caminho, passou no receptor e migrou. Não é? Bom, aí nós sintetizamos essa molécula, demorou um pouquinho, mas sintetizou, e acho que eu tenho que passar de novo. Aqui é o experimento que a gente fez lá na casa de vegetação. Eu não consigo, você pode colocar, passar para mim os dois? Coloca esse primeiro aqui. Isso. Aqui é o que a gente fica lá observando. Essa aluna, ela hoje está no Maranhão, ela ficou vários dias com esse material, colocando aqui 30 casais ou mais
de insetos. Ou, às vezes, a gente coloca números diferentes, por exemplo, 30 fêmeas, 5 machos e tal, porque a fêmea ela é exigente, ela vai escolher o macho que ela quer, tá certo? Assim, entre 10 machos, ela vai escolher um. Tá? É aquele que deu a melhor prole para ela, que ela vai acasalar. Não é qualquer um. Eu acho que não basta ser só bonito, professor, tem que ser bonito e bom, senão não vai. Tá? Então, aí é o exemplo dela aí. Vamos observar que eles voam, tem aquele chamado... Eu não sou entomologista, a nossa parte é química, a gente tem que olhar, só observar para saber quem é macho, quem é fêmea, quem libera, quem... Né? Então, ó, já estão separando. Eu acho que eu desliguei o outro, na hora final, não chegou no finalmente. Vai deixar ela passar, então, peraí, deixa aí. Eu acho que o de cima seria melhor para ver, porque esse aqui de baixo tem o... Pronto, olha lá, está vendo? Ó. Aí eles estão no ato sexual. Isso aqui demora entre 3 e 7 horas, até ele transferir todo o material para a fêmea. Tá? Bom, aqui agora já é o material no campo, em uso. Ó, a quantidadezinha de material coletado, de machos coletados. Tá certo? Então, mês passado, o aluno que fez um teste no campo deve defender agora, dia 28, 29 do mês, e ele estava há uns poucos dias passados aqui fazendo o teste aqui, um teste de campo. Tá bom, próximo agora. Aí voltou de novo, pronto. Então, dentro desse trabalho, nós temos também outros trabalhos de síntese para feromônicos, já descritos, por exemplo, como do material do algodoeiro, tá certo? Veio logo uma outra coisa. Que a gente faz para o algodoeiro e tem mais para umas 10 ou 20, umas 20 espécies diferentes de insetos, algumas moléculas que às vezes são para mais de um inseto. Não é? Então, Spodoptera, Helicoverpa, essas pragas todas, nós já temos esses feromônios. Mas o que está surgindo hoje é uma chamada tecnologia CRISPR, que aí agora é mais da biotecnologia mesmo. Né? Uma biotecnologia um pouco... que hoje não está sendo considerada um OGM. Né? É uma tecnologia que pode ser empregada porque ela não vai alterar o conteúdo nuclear, não é? Do DNA da molécula. Você não vai alterar essa constituição. Você vai fazer uma manipulação no material já existente naquela célula. Então, isso não é considerado mais um OGM. Então, isso está, apesar de que quem quiser liberar um material com a tecnologia CRISPR, terá que passar pela CTN-Bio, terá que justificar, terá que mostrar que tem capacidade, terá que mostrar que aquilo funciona, não é? Tem que trabalhar durante alguns anos para poder ter o produto, não é? Mas isso está no caminho, tem muita coisa nova aparecendo, não é? E eu relacionei aqui só uma história breve aqui de como apareceu essa tecnologia, lembrando que em 2020 nós tivemos 2 professoras que ganharam um prêmio Nobel na tecnologia, com essa tecnologia, pela descrição e colocação dessa tecnologia. Tá? Ela é uma tecnologia que vai ter um emprego muito grande, né? Tanto na biotecnologia de plantas, como de animais, aplicação para alimentos, etc. Ela tem emprego todo. Muita coisa nova vai está surgindo aí para essas vacinas e etc. Então, nós esperamos muita coisa importante com isso aí. Para a questão dos insetos, ela já tem inseto que está sendo proposto,
Porque, às vezes, a liberação é feita, mas ele demora para aparecer no mercado. Mas nós já temos aí algumas coisas que aparecem, por exemplo, com a Helicoverpa, com a Spodoptera, não é? Que já tem alguma coisa. Spodoptera armígera, que é hoje a principal praga para a cultura da soja, do milho, do algodão. Não é? É a praga hoje talvez a mais importante. Helicoverpa armígera, que causou um problema muito grande em 2012, praticamente dizimou algumas culturas em algumas regiões no Brasil, em todos os estados produtores, na verdade, mas que hoje está mais sob controle, mas já tem essa tecnologia chegando. E eu não vou descrever isso aí por causa do tempo também, não há necessidade, mas só mostrar o seguinte, que essa tecnologia, esse CRISPR-Cas, né, que é chamado, ela tem um potencial muito grande e tem uma série de proteínas já determinadas e conhecidas e as funções que elas têm, e já tem muito exemplo de coisas e com resultados. Não estou dizendo que elas estão disponíveis no mercado, mas que já estão publicadas, por exemplo. Não é? Então, nós temos aí com citros, banana, com a mandioca, com o algodão, com o pepino, com a uva. Tá? Então, arroz, soja, tabaco, tá certo? Então, tem muita coisa feita, batata, etc. Então, são tecnologias que estão disponíveis. E, com isso aí, você pode fazer um melhoramento da planta para defesa do inseto. Ou fazer o CRISPR também no inseto, para que ele não seja uma praga. Como está sendo feito? No Aedes aegypti, você faz com que ele morra antes de reproduzir. Então, na própria reprodução, você tem outras tecnologias que são OGM, que você faz com que alguma bactéria necessária para o desenvolvimento do macho, né, não ocorra, e ele vai morrer, que ele precisa desse micro-organismo para a produção de alguma substância para que ele possa sobreviver. Sem ela, ele morre. Então, essa já está disponível, já está liberada, já tem inseto transgênico liberado para o controle do Aedes aegypti. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar em vários lugares que tem esse controle. Aqui no Brasil, e o mais famoso é lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eu acho, né? Que eles fazem esse controle. Tá? Para outras pragas aqui, leveduras e etc. Então, tem um emprego muito grande. Essa tecnologia que eu acho que seria a mais de fácil acesso, tá certo? E essa para animais também, que estão colocando, né, para você fazer melhorias nos animais para a produção. Bom, essa era basicamente o que eu queria apresentar, porque eu tinha feito um tempo, mas o tempo foi reduzido, eu acho que eu estou no tempo ainda, né, hoje? Está ok? Então tá, terminei. Obrigado, agradeço a oportunidade. Agradeço pessoal, então a gente vai abrir agora para as questões. Nós vamos ter 10 minutos. Alguém gostaria de perguntar? Professor Eusébio, professor Osmar, vou tomar seus assentos. Não precisa. Bom dia, professor Antônio. Fiquei muito feliz aqui quando eu fui olhar o lado do professor Antônio e vi que ele é farmacêutico, porque eu também sou farmacêutico e trabalho com insetos. Eu sou criticado, às vezes, pelos agrônomos. Falam assim, mas como assim? Você é farmacêutico e... Né? Aí uma referência como essa, fiquei feliz. Mas, brincadeiras à parte, assim. Eu fiquei curioso, o senhor falou que CRISPR, então, não é considerado um OGM. Por mais que tenha que passar pelo CTN-Bio, a pessoa tem que ter experiência e tudo mais, mas não é considerado por quê? Porque não gera um indivíduo novo, é só uma edição pontual? Eu fiquei sem entender nesse item. Você não insere um novo gene, você não modifica. Você não causa modificação nele.
não é exógeno. O que você faz é uma melhoria. Isso é só uma melhoria. Sim, mas é porque ele já existe na molécula, no indivíduo. Você só melhora ele. Assim, cereal que ele já tem, por exemplo. Você já tem uma coisa, então ele melhora. Vamos supor, você vai fazer isso numa substância. O professor mostrou ali, por exemplo, que uma planta atrai a mandarová. Não é? Eu não esqueci, porque eu trabalho com mandarová e trabalho com a planta. Já trabalhei com essa planta. A primeira planta publicada no nosso trabalho em Alagoas, em 1980. Foi aquela planta. Mas o que acontece é que você pode pegar aquela planta e fazer ela produzir mais, sem fazer um OGM dela. Você só vai editar aquele material. Tá certo? Ou tirar, né, também, sem fazer uma coisa. Vai fazer com que o gene produza menos, por exemplo. Só isso. Tá? Bom dia. Professor Antônio, já aproveitando que o colega falou, ontem teve uma palestra sobre o jaborandi, que o professor Osmar falou, né? E tem acessos, vamos dizer, você tem uma planta que foi coletada em uma região aqui do Pará ou do Maranhão, e ela não produz a quantidade de pilocarpina, que é um alcaloide do jaborandi, uma quantidade, vamos dizer, que significativa, né? Então, seria possível pegar essa espécie de jaborandi que não produz, mas não produz numa quantidade que seria ideal para a indústria, através do CRISPR, fazer com que ela produzisse mais? Mas sim, é possível. Agora, você também tem que lembrar o seguinte, essa produção desses óleos ela pode estar associada, às vezes, muito ao local. Você tem um mineral, por exemplo, você tem um íon, por exemplo, ali, que pode estar interferindo. Tá certo? Aí você não precisa nem de fazer isso, seria só dar colocar os micronutrientes necessários para eles. Investigar, certo? né? Investigar isso aí também, certo? Mas pode sim, é para isso que ele é usado. Eu não tenho muita certeza, mas isso vai por esse caminho. A Inglaterra tem um programa que chamou 2020, que eu acho que era isso, que era para colocar a produção de trigo, aumentar 20 vezes até o ano 2020. Eu acho que essa era a ideia. E eles tentaram fazer lá o transgenia, uma série de coisas, colocar repelente, por exemplo, que é o grande problema deles na Europa. Para o trigo, a praga é um afídio, né? Acho que é afídio, acho que é isso mesmo. Aí colocar uma substância que é o repelente, que a planta já produz, só aumentar. Provavelmente hoje, com o CRISPR, eles vão produzir melhor. E mais rápido. Professor, então, por exemplo, sobre esse exemplo do trigo, né? Então, eles não modificaram o trigo e, em vez de modificar, eles colocaram esse controle biológico para aumentar a produtividade? Não, no caso, o trigo, eles estão fazendo de tudo. Tá certo? Lá tem de tudo. Agora, você pode, com o CRISPR, você talvez... a tecnologia é diferente. E você vai ter resultados também muito satisfatórios e talvez para a população... porque o OGM ainda sofre muita rejeição. Não é? E como isso não seria OGM, seria mais fácil você convencer as pessoas. Muito obrigada, professor. Alguém mais? Bom, eu vou fazer uma pergunta para o professor Osmar. É uma curiosidade que eu tenho, que eu não entendi muito bem. O Pilocarpus microphyllus é a única espécie utilizada para a produção da pilocarpina, ou no Pará ocorrem outras espécies que são utilizadas também? E esse cultivo, é extrativismo, né, que aqui no Pará, né, não tem cultivo. Cultivo é só no Maranhão? A espécie que produz realmente pilocarpina é o Pilocarpus microphyllus. Existem outras pilocarpos, mas o verdadeiro é o que produz. Aqui no nosso caso, cultivo, no Maranhão, esse cultivo era da Merck, que foi comercializado com a Vegefora, lá
de Parnaíba. Então, é a única empresa realmente que cultiva, né? O resto tudo é extrativismo. Lá em Paraupebas, é extrativismo 100%, né? É só na Serra que ocorre? Lá, Carajás? lá no Carajás, é na Serra. Agora, é possível cultivar em parte mais baixa, porque a gente tem feito de trabalho já mostrando isso, né? Usando tecnologia bem simples, né? Só de espaçamento, se consegue, população, na verdade, por hectare, né? Mas é possível. Lá no Maranhão, é cultivo numa altitude, talvez, não chega a ser 100 metros de altitude. No Carajás, não, é 500 metros, mais ou menos, né? Uma outra questão que eu teria a respeito da pilocarpina, eu li uma publicação aí de divulgação, né, de fato, que fala que de uma pequena indústria, me parece, transformadora, que obtém o sal, né, no Piauí. Está em atividade ainda e ainda fornece para a Merck, ou a Merck só usa o princípio ativo sintetizado? Na verdade, é uma grande empresa que tem em São Paulo chamada Centroflora. Aí o Centroflora tem como se fosse uma filial, que é a Vegeflora, lá em Parnaíba. Lá em Parnaíba é onde tem a maior área cultivada, né, deles, né? Então, lá é feita a extração e comercializada realmente lá para a Merck, lá na Alemanha, né? Não existe, assim, por parte dessas empresas, o incentivo para produtores também. Às vezes, as empresas elas querem dominar. Então, esse é um grande fator limitante nas empresas, porque eles querem ter um know-how somente deles. Só que no caso do jaborandi, como a Tássia falou de acessos, então existe jaborandi, como outras espécies, de diferentes procedências. E essas procedências, elas são influenciadas pela posição geográfica, é o solo, é o clima, né? Tem tudo isso. Então, essas empresas também não têm essas informações. Ou a gente tem, então a gente tem que negociar com eles. Antigamente, o pesquisador, o professor, era muito bobo. Acha que publicar era bom. Hoje não é muito bom estar publicando, não. Tem que ter cuidado. A gente só publica aquilo quando é negociável. A gente publica mais coisas assim para chamar a atenção. Mas chega num ponto que você tem que segurar. A sua própria empresa não pode estar publicando, porque senão está entregando informação assim de graça para as pessoas, né? Principalmente para essas empresas. Tá certo. Muito obrigada. Gente, mais ninguém? Bom, se a gente não tem questões, eu agradeço aos professores, né? Sim, pois não. Desculpe. Especificamente, professor Eusébio, especificamente aí na questão dos feromônios, né, quantas são as empresas hoje que produzem feromônios em nível mundial e em nível América? Olha, número mundial é difícil a gente falar, mas nós temos tem um bocado, né? Hoje está aumentando muito em função justamente da rejeição, o pessoal está tentando evitar usar o inseticida, né? Então, esse é um apelo muito grande. Mas não são muitos, mas não são tantas, assim, tá? É um número, vamos supor, talvez de alcance mundial, umas 4 ou 5 só, não é? Tem uma firma muito grande, que recebeu um aporte muito grande recentemente, que é de uma das professoras que ganhou o prêmio Nobel, não é? Que ela está tentando entrar no Brasil, por exemplo, para vender um feromônio para disruptura sexual. Ela é lá nos Estados Unidos, mas já tem uns 4 ou 5 anos que eles estão aí e a tecnologia ainda não está muito bem adaptada, não é, de aplicação. Tem outra dos Estados Unidos, que ela estava na Costa Rica, e tem algumas, na Inglaterra tinha algumas, mas são geralmente empresas pequenas que cuidam disso. No Brasil, tem uma que produz. Você vai encontrar alguns revendedores, né, mas produz só uma, que é está na Universidade Federal de Alagoas, que foi desse trabalho que eu mostrei aí do Rincoforol. É a única que produz, né? Tá certo? Agora, revenda, a gente tem algumas. Beleza. Sim. Professor Eusébio, quando a gente pensa em controle de fungo, né, está muito em alta os bioinsumos para controle biológico. E para controle de inseto, assim, inseto praga, também tem algo nesse sentido já? Porque eu não trabalho com inseto, só com fungo, então, né,
Mas eu fiquei curioso de saber se já tem, assim, com feromônio, alguma coisa nesse sentido. Não, eu Assim, não em entendi. substituição, porque o senhor comentou em relação à rejeição dos químicos, né, dos inseticidas. Então, por exemplo, eu participei de uma feira recente de tecnologia na Bahia e tinha pelo menos assim umas 10 empresas que vendiam produtos biológicos, né? Então aumentou Isso. muito, né? Antes era só a perspectiva. Os leveduras e essas coisas. lá, Isso. né? E para inseto, para controle de inseto especificamente, já tem algo em uso assim? Tem muito fungo usado aí para controle de insetos. Véio. Você coloca para... por exemplo, eu no rincóforo mesmo, tem um que colocam alguns fungos. O problema é que você vai colocar aquele fungo para esses coleópteros, que são esses besouros e esses grandes, é que ele vai ter que sair dali. A ideia era assim, ele vem, passa no fungo, põe a pata lá, o pé, as patas, sai dali e vai levar aquilo lá para a comunidade dele. E ele vai espalhar. Aí você tem que ter uma série de coisas. Tem que olhar a questão de chuva, de sol, né, a temperatura, como é que está, o tempo que aquele fungo vai aguentar aquela coisa. Então, aí não é muito... O camarada, o agricultor não vai gostar de ver o inseto passar caminhando e indo embora. Porque quando passa um inseto desse, ele diz, ó, ali é o seguinte, este inseto pode estar transmitindo um nematóide. Esse nematóide é fatal para o meu coqueiro, ou para a minha arecácea, né? Não é coqueiro, qualquer delas. Aí ela vai morrer, ele vai ter que jogar fora. Não só morrer, vai ter que jogar fora, é que ela vai espalhar depois para os outros, porque outros insetos vão sair dali e vão para... Não é? Então, esse é o problema. Então, eu acho que, para isso, ele não vai pegar por causa disso. Ele fica muito mais contente quando ele chega lá e vê uma armadilha daquela com 100 insetos. Ele fica mais feliz quando ele passa lá, e tem algumas empresas que já fazem isso aqui, chega lá, só tem 2, 3, 4 insetos. Isso significa que a população do inseto está abaixo do nível que causa dano econômico. Tá certo? Então, tem pessoas que estão usando isso aí há mais de 10 anos, 12 anos, e aí já abaixou o nível, ele fica todo satisfeito, ele mantém aquela tradição. Isso, ele faz o monitoramento e o controle. Porque na hora que aquele controle tiver muita coleta, ele já tem que tomar cuidado que alguma coisa errada está acontecendo. Não é? Essa que é a finalidade. Então, tá certo. Ok? A gente encerra aqui as 2 apresentações e a gente vai ter um intervalo para vocês poderem visitar a feira, tomar um cafezinho e tal, e voltamos às 11 horas com o professor Igor. Tá bom? Muito obrigada.